Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estão assistindo. Ah, Nessa aula de hoje, que eu estou deixando gravada, nós vamos falar sobre os crimes contra a família. Pelos planos de aula que vocês têm lá no CIA, seria a aula número 12, tá? Então, só para vocês ficarem ligados lá no número no plano de aula, né, no conteúdo, tá? Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela do PowerPoint. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, só um pouquinho. Vamos ver se eu consigo fazer. Tá, legal. Me parece que agora já está aparecendo para vocês, né, a apresentação. De todo modo, logo depois que eu terminar aqui a minha apresentação dessa aula, a gravação da aula, né, que eu vou daí transformar num vídeo do YouTube, daí eu mando para vocês o linkzinho, né? Claro, vocês já vão estar acessando por ele, mas daí eu já também já compartilho com vocês o conteúdo da aula, para que vocês, né, fiquem possam acompanhar, parar, ler com mais calma, que nem sempre o conteúdo que está aparecendo aqui na tela para vocês fica tão bom, tão visível como de repente acompanhar depois a parte, né, abrindo no PowerPoint, tá bom? Bom, gente, então como eu estou fazendo essa aula gravada, né, a princípio a ideia é continuar aqui sem nenhuma parada, né? Então, a não ser que de repente minha cachorrada comece a latir, mas daí são coisas da vida, né? Ou que chega o correio e tal. Mas de todo modo, o que eu quero dizer é que a ideia é a gente, né, manter aqui a gravação então da aula. Então, gente, a aula 12, né, o plano de aula 12, ele começa com os crimes contra a família. O que eu posso dizer para vocês a princípio é que são crimes que têm uma pegada bem antiga. O que eu quero dizer com isso? São crimes bem assim que a gente percebe que vieram andando junto com o Código Penal, né? Andando desde a década de 40. Então são coisas assim que, ok, realmente são práticas que seriam talvez moralmente questionáveis, mas a gente percebe que tem algumas condutas que com uma nova estrutura familiar que se tem desenhado, né, na nossa sociedade brasileira, às vezes são tipos penais que talvez poderiam ser questionados, tá? Não vou colocar aqui nenhum ponto, de repente, falando sobre eles, a gente começa a se questionar. Mas só quero deixar isso já assim pontuado para vocês. Vocês vão perceber que tem algumas coisas assim que nem a gente viu em algumas aulas passadas, coisas do tipo desonra própria, né? Essas expressões assim, que são realmente essa questão mais antiga, mais voltada para um passado talvez um pouco longínquo, talvez nem tanto, mas né, em algumas situações sim. Então, assim, o nosso estudo hoje começa a partir do artigo 235. Eu estou aqui com o meu vadimeco, então, né? Vou seguindo aqui o artigo, porque vocês vão perceber que nessa aula nem todos os artigos que eu vou mencionar todos os artigos, sim, mas a gente não vai precisar aprofundar tanto, assim como a gente fez já em outras aulas, de ficar trabalhando cada vez com bem jurídico, né? Tipo subjetivo, tipo objetivo, quem são as partes. Então, esses detalhes doutrinários a gente não vai trabalhar com todos os tipos penais desse título, tá, gente, dos crimes contra a família. O primeiro deles é a bigamia, né? E assim, gente, a bigamia, como a gente normalmente escuta, né, e principalmente no mundo midiático, está muito vinculada a uma questão do tipo assim, a pessoa vai lá e contrai um outro casamento. Parece a primeiro plano que é do tipo assim, tá, mas a união estável não seria meio que isso? Cuidado, não. A bigamia, né, é aquela ideia realmente de tu contrair matrimônio, né, de realmente
tu ir na frente de um cartório de pessoas, né, naturais, enfim, e querer registrar novamente um casamento. Então, não é uma união estável, não reconhecida perante um cartório, né, não declarada ali e tal. Não, realmente é contrair novas núpcias, vamos dizer assim, né? Então, o 235 vai dizer contrair alguém sendo casado, novo casamento. Reclusão ali de 2 a 6 meses. Então, assim, gente, no parágrafo primeiro vai ter uma peculiaridade, que é aquele que, não sendo casado, contrai casamento com pessoa casada, conhecendo dessa circunstância, é punido de 1 a 3 anos. Então, assim, no caput, a gente tem a figura da pessoa que já é casada, né, e contrai um novo casamento com uma pessoa solteira. Então, ela já é casada, já tem ali, né, um relacionamento e contrai novo matrimônio com outra pessoa, só que solteira. No parágrafo primeiro, aqui é o solteiro, né, que não é casado, então, que vai contrair, então, um casamento com aquela pessoa que já está casada. Então, é a outra figura, né? Então, isso tudo, gente, é importante dizer que a bigamia, ela, a vítima nesse momento, ela é tanto o próprio Estado como aquela pessoa que está sendo enganada, né? Então, aqui no 235, o solteiro ele está sendo enganado ou solteira, porque está achando que vai casar com outra pessoa solteira ou solteiro. Mas nesse caso, do parágrafo primeiro, né, ele sabe da circunstância, né? Então, tanto a pessoa casada, por óbvio, sabe da sua própria situação de casada, né? Como o solteiro que está, então, entrando nessa relação também sabe. Então, por isso que a pena é até mais baixa, né? Enquanto que ali no 235 há um engano, o colocar a pessoa em erro, né? Para casar, então, com esse solteiro já sabendo que é casado. O parágrafo segundo vai dizer que, anulado por qualquer motivo o primeiro casamento, né? Ou o outro por motivo que não a bigamia, considera-se inexistente o crime. Então, o parágrafo segundo, gente, é uma excludente de tipicidade, né? Então, se nesse percurso da situação ali, né, dos trâmites do casamento e tal, é anulado, então, esse primeiro casamento, né? Ou então, por algum motivo não seria considerado como bigamia, considera-se então inexistente esse crime, né? A gente pode considerar a bigamia como um crime bilateral, né? Ou de encontro. E é necessário, gente, o concurso de pessoas, né? De certa forma. Principalmente ali no parágrafo primeiro, que o solteiro, estou falando aqui de forma geral, só para a gente compreender, o solteiro ou a solteira sabe dessa situação. Então a gente precisa, né, de duas pessoas em comum, em união de esforços no sentido, né, de praticar então esse delito de contrair matrimônio, mesmo sendo que uma delas já é casada, tá? Vamos ver se a gente consegue aqui adiante. Foi, né? O objeto jurídico, gente, né, seria proteger o casamento monogâmico, que é bem aquela ideia de organização de família tradicional brasileira, né, heterossexual, então é bem nessa vibe, tá? Os sujeitos ativo e passivo seria qualquer pessoa, né? É possível uma participação dentro desse delito, né, na modalidade de repente, auxiliar ali, né, na busca por esse matrimônio, por se efetivar um matrimônio. O tipo objetivo, né, seria a ação em si, né? No caso de casamento religioso, é necessário o registro no cartório de registro civil, né? Ficou ali redundante, mas é exatamente isso. Caso contrário, não serve de pressuposto para o crime, né? Gente, aqui a gente tem que realmente levar para a esfera estatal, né? O contrair matrimônio, né? A gente tem que levar para o registro, porque se fica na esfera simplesmente religiosa, vai ser simplesmente uma união estável. E união estável seria, então, pelo menos hoje em dia, pelo nosso
ordenamento jurídico aceito, né? Que a pessoa seja casada, né? Um matrimônio regularmente registrado com uma pessoa e tenha união estável com outra. Né, aquela ideia de concubinato e tal, meio que caiu por terra, pelo menos nessa situação de matrimônio e união estável. Né? Tanto que tem todas as consequências de previdência, pensão por morte, por exemplo, né? A questão de divisão de bens, alimentos, todas essas situações já foram alteradas, né? Até mesmo pelo Código Civil nosso, no sentido de ampliar a possibilidade, por mais assim que para algumas pessoas possa parecer esquisito, mas de existir essa possibilidade de ter casamento e união estável, né, com uma mesma pessoa, uma única pessoa e com duas outras pessoas diferentes, né? Um homem com duas mulheres ou uma mulher com dois homens. Isso, de alguma forma, em algumas situações, já é replicado para relações homoafetivas também. A pessoa separada judicialmente não pode contrair novo matrimônio enquanto não se divorciar. Gente, é claro que com o novo Código Civil, né, 2002 ali, que já não é tão mais novo, a gente tem essa figura de direto ir para o divórcio, em que antigamente, no Código de 16, primeiro se separava, aí esperava ali correr os 2 anos, se eu não me engano, aí podia se divorciar. Hoje se faz direto. Mas, gente, não significa dizer que pessoas que, por exemplo, fizeram a sua separação judicial, né, antes do Código de 2002 e não entraram com o divórcio, como é que vai ficar essa situação, gente? Replica as regras? A princípio, não, porque a pessoa não é divorciada, né? Então, assim, se a pessoa ainda considera-se apenas como separação judicial, na situação de separação judicial, não poderia contrair novo matrimônio, senão seria a bigamia, né? Então teria que se divorciar para poder então contrair novo matrimônio, tá? O tipo subjetivo é o dolo, né? De então contrair matrimônio com pessoa casada. Consuma-se o crime com assentimento dos nubentes no casamento civil, por isso a necessidade do registro, não sendo necessária a efetiva lavratura do termo casamento, né? Por exemplo, durante o procedimento ali, né, do casamento, tem que ter o juiz de paz, aquela coisa toda, né, e vocês sabem que a iniciação do casamento, né, de toda a explicação ali do juiz de paz, ali, até a palavra de ambos, né, os nubentes, sim, eu concordo, eu aceito, né, seria o fechamento, então, desse contrato, que a gente sabe muito bem que o casamento não deixa de ser um contrato. Gente, então, até o momento do antes, né, ali do sim, a gente pode configurar como tentativa de bigamia. Olha que coisa doida. Então, até esse momento do sim, a gente vai considerar como tentativa. De repente, por algum momento, vem alguém ali, um terceiro alheio à situação, né, e põe fim no andamento ali do delito, né, que se consumaria com a bigamia. Aí tem um ponto bem importante, gente, que é a questão da prescrição, tá? Desse delito. Vocês vão ver que lá no artigo 111, inciso 4 do Código Penal, então lá na parte geral do Código Penal, ele vai dizer, olha só, vou pegar aqui para a gente ler junto. 111, se quiser, abram ali junto comigo. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, começa a correr, inciso 4, nos delitos de bigamia ou de falsidade ou alteração de assentamento do registro civil, que a gente vai ver é um dos crimes contra a família, da data em que o fato se tornou conhecido. Então, gente, a gente tem uma situação peculiar aqui nesse delito de bigamia, que a prescrição, ela né, começa a correr somente a partir do conhecimento pela autoridade, né? Normalmente, então, o pessoal aí do registro civil, de que está havendo, então, esse crime, né? E não da consumação do delito. Então, não é a partir do registro em si, mas a partir do momento que, ali analisando, né, a documentação, um cartorário olha, opa, mas isso daqui tá errado, ó, o fulano já estava casado com a cicrana e o fulano casou de novo com a fulana, né? Então, a partir desse momento do conhecimento da autoridade, é claro, gente, que na maioria das vezes é nesse momento mesmo do registro em si, né, que há o conhecimento da autoridade pública ali competente para verificar essa situação, tá? Mas, de todo modo,
né, como é um crime que foi criado, vamos dizer assim, junto com o Código de 40, nem sempre a documentação tinha toda essa interligação de informação, né, que hoje a gente tem essa questão da informática, né, dos dados interligados. Então, era tudo aqueles registros antigos, às vezes feitos à mão. Então, não era uma coisa assim tão óbvia, de repente, saber que o fulano era casado já com a cicrana e que 10 anos depois ele acaba casando, antes de se divorciar da cicrana, com a fulana, né? Então, essa situação. Gente, a ação penal é pública e incondicionada, tá? Ministério Público, então, que entra com a ação. Opa, isso. Vamos lá. O 236, desculpa, que vai falar sobre o crime de induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento. Gente, vocês vão perceber que essa nossa aula ela é muito vinculada ao direito civil, né? Direito de família. Então, tanto que no nosso Vadmecum, vocês podem analisar no de vocês, vez e outra tem o tipo penal e embaixo menciona alguns artigos do Código Civil, óbvio, do 22. Né? Apesar de que na década de 40 o código vigente era o de 16, né? Os nossos vademecums vão se atualizando e tal, então há essa atualização bem tranquila. Vocês vão ver que no código de vocês aparece lá, por exemplo, no meu aparece 1521 e 1522 do Código Civil de 2002, né? E, gente, esse tipo penal é o seguinte: contrair casamento, induzindo em erro essencial o outro contraente ou ocultando-lhe impedimento que não seja casamento anterior, né? Porque daí se fosse ocultando casamento anterior seria bigamia. 6 meses a 2 anos. A ação penal depende de queixa, olha só, não é então mais pública e incondicionada. Queixa do contraente enganado e não pode ser intentada senão depois de transitar em julgado a sentença que, por motivo de erro ou impedimento, anule o casamento, né? Então, assim, nesse caso aqui, uma pessoa está de boa fé e a outra é enganada, né? Desculpa, e a outra engana, né? Então, uma pessoa está de boa fé, é enganada, e outra, né, está de má fé, enfim, engana, então, o contraente. Vamos lá, as peculiaridades. O objeto jurídico é a regular formação da família, sujeitos ativos passivos também são qualquer pessoa, e o tipo objetivo, né, é induzir em erro essencial, né, que é uma norma penal em branco, porque depende da complementação que trouxe o Código Civil. E aí, lá no 1557, gente, do Código, vai dizer o que é esse erro essencial, que diz no próprio tipo penal, né? É um elemento, é uma elementar típica do nosso crime aqui. Então, seria o que, gente? Erro essencial. Diz respeito à identidade, honra, boa fama, né? Sendo um erro, sendo este erro tal que o seu conhecimento anterior tornaria insuportável a vida comum, né, dos cônjuges ali, né, principalmente do cônjuge enganado. Ignorância de algum crime cometido anterior ao casamento, né, que também torna insuportável a vida conjugal. Ignorância anterior ao casamento de defeito físico irremediável, moléstia grave ou transmissível, né, e transmissível, contágio ou herança, capaz de pôr em risco a saúde do cônjuge ou da sua descendência, então, de ter filhos, né? É claro que essa questão, principalmente de defeito físico irremediável e tal, a gente pode combinar, né, gente, que hoje em dia é bem difícil da gente imaginar essa situação, porque são pouquíssimos casais que hoje em dia contraem um matrimônio sem antes, ao mínimo, conhecer os seus corpos, né? Eu estou falando sobre o ponto de vista mesmo físico, corpóreo, né, biológico. A maioria a gente não pode generalizar, mas a grande maioria dos casais que vão contrair um matrimônio já tiveram, por exemplo, algum tipo de relação sexual, né? Claro que a gente sabe que tem várias exceções, até por questões religiosas ou enfim, de autoentendimento, né? Mas, de todo modo, por escolha própria, a gente sabe que, então, essa questão de, por exemplo, defeito físico irremediável seria bastante difícil hoje em dia da gente configurar,
por conta de nossa, né, estrutura social, de como que os relacionamentos têm se desenvolvido hoje em dia, né? 5, né, a ignorância também anterior ao casamento, de doença mental grave, que por sua natureza torna insuportável a vida em comum ao cônjuge enganado. Então são circunstâncias, gente, bem voltadas sobre a pessoa do outro cônjuge, que de alguma forma, intencionalmente enganou, né? Então, esse nubente, tá? Quanto à questão de ocultar impedimento, né, que é a segunda parte ali ou ocultar impedimento, que não seja casamento anterior, que fala o tipo penal, também é uma norma penal em branco, né? Então a gente tem que utilizar o 1521 e o 1550, inciso 1A 6 do Código Penal. Começou um ventinho aqui. Então, que seria o quê? O que são esses impedimentos, gente? É quem não pode casar entre si, gente. Enquanto que o erro essencial está ligado à pessoa individualmente, né, à essência da pessoa, por isso, aqui o impedimento está voltado a quem que não pode casar entre si. E aí a gente está ascendentes com os descendentes, seja em parentesco natural ou civil, afins em linha reta, o adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem o foi do adotante, os irmãos unilaterais ou bilaterais e demais colaterais até o terceiro grau, inclusive, o adotado com o filho do adotante, as pessoas casadas, o cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte, né? Então, essas são as situações que o 1521 vai trazer, gente, né, dos impedidos de casar. Sugiro vocês darem uma olhadinha lá no 1550 também, tá? Então, assim, gente, esses impedidos de casar, só queria fazer uma peculiaridade, um ponto para vocês. O código, apesar de que entende um ser humano adotado como já filho legítimo e então não tem mais essa separação, pelo menos a princípio, quanto à questão de nome, patrimônio e todas essas situações, né? Bens previdenciários e tudo mais, e também, claro, sucessões. Aqui, na questão do casamento, foi importante o legislador trazer essa diferenciação e pontuar, porque, em primeiro modo, a gente pode pensar assim: bom, mas a questão do adotado ali não tem relação de sangue. Então, se o legislador diz que não pode casar ali, né, os parentescos, aquela coisa toda, ascendente, descendente, né, até terceiro grau e irmãos e tal, que poderia dar algum problema, vamos dizer assim, consanguíneo, no caso do adotado não seria isso. No entanto, gente, o legislador entende que, primeiro, por uma questão de a gente colocar a compreensão de que, mesmo sendo uma pessoa que não tem a relação de sangue, não deixa de ter filho, de ser um filho legítimo, né? Afinal de contas, foi escolhido ali por aquele casal ou por aquele ser humano, por aquela pessoa individualmente. Isso pode gerar uma certa confusão patrimonial, né? Então, o legislador também colocou isso para se proteger a questão patrimonial e também por uma questão socioafetiva, né? De se impedir, então, na esfera civil, esse tipo de relacionamento. E se isso for, de alguma forma, como é que eu posso dizer assim, na esfera de enganar, né? Se isso for ocultado, essa que é a palavra que eu queria achar. Se isso for ocultado de alguma forma, né, para um dos nubentes, isso então gera também responsabilidade penal, tá? O tipo subjetivo é o dolo, né, de enganar, de colocar aquela pessoa em erro, quanto é o erro essencial ou impedimento, né? A consumação em tentativa é no momento e no local em que é realizado o casamento, né? No civil, com anuência dos nubentes. No religioso, quando o ato é inscrito, então, em registro público. Bem naquela situação de que o casamento civil é feito junto ali no momento, né, da cerimônia religiosa. A tentativa, nesse caso, ela é juridicamente inadmissível, em face, né, da condição de procedibilidade exigida do parágrafo único, tá? Porque o parágrafo único vai dizer que
que tem uma situação, né, ali de que o enganado, ele pode entrar com uma queixa-crime, né? Lembra, né, gente? Então, 6 meses ali, né, da queixa-crime, e não pode ser intentada somente depois de ter transitado em julgado a sentença que anule esse casamento, então, né? Então, a gente tem ali esse período dos 6 meses. Então, a ação penal, ela é uma ação penal privada, personalíssima, porque somente o nubente enganado que pode entrar com o processo, tá? Queixa, então, do contraente enganado e depois do trânsito da ação de anulação, né? Vamos lá adiante, gente. 237. Vocês me dão só um minutinho? Não estranhem, mas é que eu tô agora gravando de manhã e eu botei um negocinho no forno e tá cheirando. Tô desconfiada que talvez esteja queimando. Dá um tempinho aqui, tá? 2 minutinhos, só um pouquinho, gente. Ainda bem que eu fui lá, gente, que já tava, ó, fazendo um franguinho ali no forno. Mas vamos lá, adiante. 237, gente. Conhecimento prévio de impedimentos. Então, 237 vai dizer, agora esses próximos crimes, até o 239, a gente vai passar um pouquinho mais rápido, não precisa a gente falar tantas peculiaridades. Vou pontuar apenas algumas questões, tá? 237, então, gente. Contrair casamento conhecendo a existência de impedimento que lhe cause a nulidade absoluta. Então, é bem com base no 1521 ou 1500, e o 1522 do Código Civil, que a gente até pontuou agora há pouquinho, né? Vou até dar uma voltadinha aqui só para vocês verem. Por exemplo, ali, né, o 1521, quem que não pode casar, ou quem que está impedido. Aí tem aquelas cláusulas, por exemplo, de a viúva que tem que esperar contrair o matrimônio por conta da, acho que são 10 meses, se eu não me engano, porque pode estar grávida e daí confundir a paternidade. Tem umas coisas bem interessantes assim. Eu sugiro vocês lerem com bastante calma o 521 e 522 do Código Civil, tá, gente? Detenção de 3 meses a 1 ano. Então aqui é contrair conhecendo da existência, né, desse impedimento, tá? Vamos lá. 238 é a simulação de autoridade para celebração de casamento. Então, o tipo penal vai dizer atribuir-se falsamente autoridade para a celebração de casamento. É a figura do juiz de paz, gente, né? Então, detenção de 1 a 3 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Eu quero fazer uma pequena diferenciação entre esse 238, esse tipo penal, que é atribuir-se falsamente, né, a figura de juiz de paz para celebrar um casamento, do 328, até, né, os mesmos números, coincidentemente. Quero que vocês deem uma olhadinha, abrem lá o Código Penal no 328, que é a usurpação do exercício de função pública, né? Gente, o 328, se vocês forem olhar, está dentro dos crimes praticados por particular contra a administração em geral, né? Que é bem essa questão de usurpação do exercício de função pública, né? O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: essa questão da usurpação do exercício de função pública, primeiro requer uma regularidade. E segunda coisa, gente, é a seguinte: o parágrafo único do 328, ele diz o seguinte: se do fato o agente ainda aufere vantagem, a pena ainda é maior, de 2 a 5. Então, assim, o 328, além de requerer uma regularidade de prática, enquanto que o 238 não requer uma única prática já se efetiva, essa usurpação do exercício de função pública é bem vinculada com essa ideia de ganhar alguma coisa nesse sentido, né, de auferir uma certa vantagem. Enquanto que aqui
o agente ativo simplesmente quer celebrar o casamento, ainda atribuindo-se falsamente como um juiz de paz ou uma autoridade, né, qualquer que seja o nome. Mas normalmente é esse nome que a gente aplica a essa situação, tá? 239. Simulação de casamento. Simular casamento mediante engano de outra pessoa. Gente, a simulação é realmente essa questão de fingir, né? De fingir que está casando com outra pessoa. Então não se registra. Então a pessoa está achando que está casando. É diferente, gente, de fazer, tipo, por exemplo, fazer um casamento com uma festa, ter lá uma autoridade que vai celebrar, um celebrante que celebra esse casamento, mas eles não querem registrar, nem numa esfera religiosa, nem numa esfera civil, no cartório, nada, eles só querem fazer isso, a celebração, né? Vai estar enganando? Vai estar simulando? Vai estar fingindo? Não, gente, porque ambos os nubentes estão de acordo, né? Estão consentindo essa celebração, sem ter nenhum tipo de registro, né? Nem na esfera religiosa, nem na esfera civil estatal. Aqui, a pessoa simula que está casando, faz de conta que está assinando o livro de registros ali de casamento, né? Então, a detenção de 1 a 3 anos, se o fato não constituir elemento de crime mais grave. Claro, dependendo da situação, sei lá, tem algum impedimento para casar e ainda simula, então a gente pode ter um concurso de crimes aí, tá? Ou então, de repente, esse crime da simulação de casamento ser, né, subsumido, né, aquela ideia do peixinho grande, peixinho pequeno, né, o peixinho grande, então um crime mais grave, que vai lá e come os peixinhos pequenos desse aquário, então, do crime, né, então a pessoa vai responder por esse crime mais grave, e não pelo 239. Mas é difícil da gente conseguir considerar. Só um último pontinho antes da gente entrar nos crimes contra o estado de filiação. Gente, 240, que é o adultério, ele foi, né, revogado, tá? Foi revogado há muito tempo, gente? Não. Foi revogado em 2005. Só faz 15 anos. Ah, professor, mas 15 anos faz muito tempo. Gente, um código, né, que a gente tem da década de 40, em que não se podia divorciar até surgir ali, né, ali na década de 60, 70, né, a lei do desquite, e depois finalmente vem a lei do divórcio e separação. 2002 que a gente tem toda essa questão, né, da união estável. Então, assim, parece que faz muito tempo, mas, gente, foi ontem. Foi ontem. 2005, então, o adultério foi revogado, tá? Tipo penal, então, que caiu, já vinha caindo em desuso, mas ainda era justificação para muitos processos de separação e divórcio. Motivação, ter havido o adultério, e aí levava isso, às vezes, para a esfera criminal, tá? Capítulo 2, crimes contra o estado de filiação. Aqui, gente, a gente também não vai adentrar com muitas peculiaridades, tá? Com muito atento. Vamos lá. Eu quero dizer para vocês que, junto com a análise do Código Civil, aqui no estado de filiação, a gente tem muitas questões voltadas para o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Então é legal vocês darem uma olhadinha, né? Principalmente quando o Vademecum menciona algum artigo. A minha sugestão é: peguem o ECA, peguem o Código Penal, né, junto com as nossas aulas e vão acompanhando, tá? Infelizmente, a gente não tem tempo para ficar aqui trazendo todas as questões do Estatuto da Criança e do Adolescente, que eu acredito que vocês vão ter uma disciplina talvez mais para frente, se já não tiveram, não sei, né, falando sobre essa questão. 241, gente, registro de nascimento inexistente, né? Então, o 241, o tipo penal vai dizer promover no registro civil a inscrição de nascimento inexistente. Então, assim, não houve nascimento. Não é que a criança nasceu morta, né? Ou nasceu, viveu uns dias e morreu. Não. A pessoa mente que teve um filho, né? Mente que tem um filho, pode ser que para alguma situação, para alguma intenção posterior, né? Mas essa é a ideia de, então, registrar um nascimento inexistente. 2 a 6 anos, tá, gente? A gente tem até uma lei, né, específica de 2003, e também o próprio ECA menciona no artigo 102, 148, 163,
228. Então, eu sugiro vocês darem uma olhadinha. Deem uma olhadinha no Vademecum de vocês. O meu é esse daqui da Saraiva, mas pode ser qualquer um, né? Esses especializados, eles têm um pouquinho mais de menções a outros códigos, a outros artigos. Então, sugiro dar uma olhadinha sobre essas questões, tá? 242, gente. Parto suposto, né? Supressão ou alteração de direito inerente ao estado civil de recém-nascido. Gente, o que eu posso dizer para vocês sobre esse crime, né, que é bem legal, que até o nosso caso concreto dessa aula 12 fala sobre essa situação, é o delito de adoção à brasileira, né? É bem aquela ideia do tipo assim, eu e meu marido, né, eu e o Nax, vamos supor que a gente não pode ter filho, ou até já temos um filho, e de repente chega alguém na nossa porta, ou um conhecido, um desconhecido, e fala o seguinte: eu acabei de ter essa nenenzinha aqui, eu não posso criar, eu não tenho condições, por favor, fiquem com ela. E aí, por uma questão do tipo de pena, de compaixão, ou até por tipo assim, meu Deus, uma solução para os nossos problemas, porque a gente não pode ter filho, né? E a lista de adoção é muito demorada, e daí a criança tá ali perfeita, exatamente do jeito que a gente quer. Vamos supor, né? Porque a gente sabe que crianças com algum tipo de deficiência física, alguma necessidade especial, são uma das últimas a serem adotadas, infelizmente, né? Então tá lá a criança, bate pronto no nosso colo. E aí, aceita ou não aceita? E daí, por uma nobreza, né? Por uma situação de generosidade, de compaixão, talvez até mesmo de vínculo, talvez com essa mãe que não tem condições de criar, eu crio um afeto pela criança. E aí eu adoto, né, a brasileira. E aí ela me entrega toda a documentação de que teve a criança, né? E aí eu levo isso para o registro, né? E faço, então, uma supressão de uma informação quanto a esse recém-nascido. Né? Então tá ali, né, gente? Dar parto alheio como próprio, vírgula. Registrar como seu o filho de outrem, vírgula. Ocultar recém-nascido ou substituí-lo, suprimindo ou alterando o direito inerente ao Estado Civil. Então, também, esse tipo penal fala sobre a questão de ir lá e trocar o bebê na maternidade, tá? Né? Então, não só de dar o parto alheio como próprio, então, dessa pessoa que veio na minha casa, mas exatamente de registrar também, né, essa criança como minha, né? Enfim, tem toda essa situação, tem ali vários verbos, né, nucleares desse tipo penal. É um crime próprio, gente. Só a mãe que comete, né? Então, só a mãe ali, né, a princípio, que vai registrar como parto próprio, mas a questão de suprimir ou alterar algum dado, a gente pode entender que sim, haveria uma coautoria, né, tanto da mãe como do pai ali, enfim, que vai dizer, então, que aquela criança é sua, né. Tem no parágrafo primeiro, gente, a possibilidade do juiz deixar de aplicar a pena, que seria, então, o perdão judicial, quando a gente percebe, né, que o motivo que levou a esse parto suposto, essa supressão, essa adoção brasileira, foi de reconhecidamente um ato de nobreza, que é bem essa ideia de generosidade, afeição à criança. Gente, tem um informativo, número 400 do STJ, dei uma pesquisadinha no Google, é bem interessante, tá? Que fala sobre a questão da paternidade socioafetiva. Então, mesmo, de repente, voltando atrás e alterando o registro na certidão de nascimento para o nome da mãe verdadeira que deu, então, a luz a essa criança, esse recém-nascido, existe a possibilidade de incluir na certidão de nascimento a maternidade e paternidade socioafetiva, de quem, então, adotou a brasileira, né, essa criança que foi, então, abandonada, tá? Então, existe esse informativo, deem uma olhadinha que é bem importante, já estou dando spoiler do caso, né, do nosso plano de aula, do nosso caso concreto. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês, gente, que até no Vademecum já fala, quanto à questão da prescrição, né? Então, assim, só a partir do conhecimento do fato, gente, de que houve esse registro alterado, né, substituindo informações, que começa a correr a prescrição. Então,
Se de repente, pode ser que seja já um adolescente, né? Eu e meu marido adotamos a brasileira, e aí ele começa a perceber que de repente ele não é tão parecido, ou tem alguma peculiaridade diferente, sei lá, alguma coisa genética, que algo vem à tona de que talvez ele não seja nosso filho biológico. E aí isso vem à tona, faz o exame de DNA e não é. E aí se percebe, né, que então a partir daquele momento começa a correr o prazo prescricional para, né, de repente, o MP entrar com esse processo, tá? 243, sonegação de estado de filiação. Vai dizer o seguinte: deixar em asilo de expostos ou outra instituição de assistência, filho próprio ou alheio, ocultando-lhe a filiação ou atribuindo-lhe outra, com o fim de prejudicar direito inerente ao Estado Civil, 1 a 5 anos e multa. Gente, essa ideia da sonegação de estado de filiação é abandono do próprio filho. Apesar de que tem aqui, né, essa questão do filho próprio ou alheio, mas o que a gente mais vê na prática é essa ideia do abandono, né, em alguma instituição ou asilo de expostos, é meio que tipo assim, hospital, bombeiros, algum lugar assim que eu deixo, e eu não deixo nenhuma carta dizendo quem que é. É bem essa ideia, é muito parecido esse crime com o abandono de recém-nascido, né, que a gente viu em algumas aulas atrás, que é o 200, que é o 100 e... Deixa eu ver aqui, eu não tô lembrada agora do número, às vezes a gente acaba esquecendo, né, gente? Mas a gente viu agora aulas passadas que é o abandono de recém-nascido, né, o 134. Ou o 133, o abandono de incapaz. Só que o 134, gente, é para ocultar desonra própria. Então tem uma elementar do tipo que diferencia desse abandono do próprio filho da sonegação de estado de filiação. Aqui a intenção do agente, no 243, é prejudicá-lo de alguma forma para que não tenha direitos, né, pelo seu estado civil. Então, tipo, direitos previdenciários, direitos patrimoniais, do nome, enfim, qualquer coisa vinculada a essa situação. Né? Então, direitos de forma geral ao Estado Civil, tá? Enquanto que lá no abandono de recém-nascido é por uma questão de desonra própria. Foi aquela gravidez, né, fora do casamento, normalmente, alguma coisa assim. Né? E uma gravidez oculta, né? Tá? Vamos lá, gente, mais um pouquinho. Crimes, então, contra a assistência familiar. Gente, é importante vocês darem também uma olhadinha lá no ECA e na Constituição Federal, no artigo 229 e 230. A gente vai falar agora aqui de alguns tipos de abandono. Eu vou só fechar a janela aqui por causa do barulho, tá, gente? Só um minutinho. Também tá fazendo barulho, que tá vindo um caminhão, então, né? Gente, o primeiro tipo penal ali, o 244, é o abandono material, que vai dizer o seguinte: deixar sem justa causa de promover a subsistência do cônjuge, opa, então não é só da criança, do cônjuge, ou do filho menor de 18 anos, ou inapto para o trabalho, ou de ascendente inválido ou maior de 60 anos, ó, o estatuto do idoso aí, né? Não lhes proporcionando os recursos necessários ou faltando ao pagamento de pensão alimentícia, atenção, judicialmente acordada, fixada ou majorada, e, vírgula, deixar sem justa causa de socorrer descendente ou ascendente gravemente enfermo. Gente, aqui então detenção de 1 a 4 anos mais a multa. É interessante que esse abandono material é assistência familiar, então não é só a criança, né? Então é ao idoso, ao enfermo, ao próprio cônjuge, ao filho menor de 18 anos, né? Ao pai, à mãe, né? O avô, a avó, né? Que tá com algum problema, né? Então a gente tem essa figura aí, né? Do abandono material. Nas mesmas penas em si de quem? Sendo solvente, frusta ou ilide, de qualquer modo, inclusive por abandono injustificado de emprego ou função, o pagamento de pensão judicialmente acordada, fixada, majorada. Então, assim, gente, muitos casos de ação de alimentos, de divórcio combinado com alimentos, execução de alimentos, acaba também puxando o 244 do Código Penal, então entra com duas ações.
a pensão em si, né, o pedido de alimentos ou execução de alimentos na esfera da vara da família e entra na vara criminal com esse delito, tá? Então, é possível e é bem interessante, né, esse tipo de situação. Aqui é o objeto jurídico a proteção da família, o sujeito ativo é a pessoa que possui o dever legal de auxiliar, de assistir materialmente essa vítima e não o faz, né? A subsistência ficará afetada se não houver alimentos, vestuário, habitação, né? Não se refere aqui ao lazer, tá, gente? É bem a questão mais de sobrevivência. O dolo é a intenção, né, de deixar, então, sem justa causa, de ajudar, de prover a subsistência ali, ou de pagar a pensão e auxiliar, né? É um crime permanente, então, que continua acontecendo, né? Mais ou menos que nem a mesma ideia do sequestro, então a prescrição também, né, fica andando juntamente, não se esvai. A consumação e tentativa é quando o agente deixa de prover essa subsistência, então o deixar de fazer algo é um crime que a gente chama de omissivo próprio, né? É uma omissão, crime de omissão. E uma vez consumado e posteriormente adimplir as parcelas, né, que deveriam ter sido pagas, por exemplo, no caso da pensão, não exclui o crime. É possível sim a pessoa responder criminalmente por abandono material, por exemplo, quando deixa de pagar pensão, se deixou uma, duas, três vezes e depois foi lá, não, beleza, adimpliu, pagou. Ainda assim é possível responder o processo. A ação é pública incondicionada. Então, não é mediante queixa ou representação do ofendido, gente. Não é a mulher ou o homem que cuida da criança, por exemplo, né, que deixa de receber ali a pensão do ser humano ali, né, do indivíduo que deveria pagar, e vai entrar com o processo. Não, ele até pode, né, fazer ali a entrada da ação penal, mas quem tem legitimidade para andar com o processo vai ser o Ministério Público, tá? Abandono intelectual, né, seria... Peraí, eu acho que deu uma puladinha aqui. Não, tá certo. Abandono intelectual seria deixar sem justa causa de prover instrução primária de filho em idade escolar. Olha só, gente, a gente tem um tipo penal para isso. Então, assim, aqui a gente entra na esfera da educação dentro de casa, né? É claro que, por exemplo, a gente em tempos de pandemia, com todo mundo, né, dando aula para os seus filhos em casa, ou seja, né, não está levando para a instituição, para uma escola e tal, mas a gente está numa situação atípica. Mas agora, se você deixa de levar, então, essa instrução básica, né, para o seu filho, sem justa causa, é possível a gente, né, tipificar essa conduta. Então, trata-se de um direito à educação, banana, sem atrapalhar, vai lá na frente. E aqui é a educação primária, tá, gente? É um crime próprio. A lei fala, então, de filho, então não é um terceiro, não é os avós, né? Aqui a gente está falando de filho próprio. Já se entendeu que a condição econômica extrema pode afetar o crime, afastar o crime, né? A falta de vaga torna, por exemplo, essa conduta típica. Então, se de repente a escola não tem vaga, e daí a outra escola é muito longe, não tem condições financeiras para pagar um ônibus ou uma topique, ou seja lá o que for, para levar essa criança para a escola, considera-se essa conduta pode se vir a considerar atípica. É irrelevante se a criança vive ou não com os pais, tá? Abandono moral, gente, né? Permitir, então, que alguém menor de 18 anos, sujeito ao seu poder, né, confiado à sua guarda ou vigilância, 4 incisos. Frequente casa de jogo ou mal afamada, ou conviva com pessoa viciosa ou de má vida. Aí tem alguns exemplos, boate, prostíbulo, né? E nesse inciso 1, trata-se de um crime habitual, né? Então, ter ido uma única vez numa casa de jogo ou numa casa mal afamada, ou conviver, ter uma convivência pontual com uma pessoa, né, viciosa, ou de má vida, sei lá o que quer dizer isso, né? Mas normalmente essa questão da bebida, de álcool, mais nesse sentido, né? Seria atípico. 2, levar esse menor de 18 anos a um espetáculo capaz de pervertê-lo ou de ofender-lhe o pudor, ou participar de representação de igual natureza, aí necessita princípio de habitualidade, mas o ECA vai dizer que levar ele a esse único espetáculo já caracterizaria, né, o delito. 3, residir ou trabalhar em casa de prostituição, aí óbvio, né, já uma única vez já, obviamente, já caracteriza.
E 3, mendigar, né, ou servir de mendigo para excitar a comiseração pública, né? Então, crianças em situação de rua, né, gente? Que coisa complicada. Seria esse delito, né, de abandono moral. Protege-se aqui, gente, a moral da criança e do adolescente. E é um crime próprio, tá? Os agentes ativos têm que ser os pais, né? Ou, enfim, quem ali tem o dever legal que está cuidando daquela criança ou do adolescente. E é um crime de perigo abstrato. A gente não precisa ter um resultado de, por exemplo, perversão dessa criança ou adolescente. Não precisa ter um resultado da criança se tornar um alcoólatra ou um drogado. É um crime de perigo abstrato. É o risco de colocar essa criança, esse adolescente, frente a essa situação, tá? E por último, gente, os crimes contra o poder familiar, né? Pátrio poder, como era antigamente visto, tutela e curatela, né? É bom vocês darem uma olhadinha no Código Civil ali, nos artigos 1630 até o 38, e também quanto à questão de tutela e curatela, 1728 ao 1783, que é toda essa situação vinculada a direito de família, né? Curatela e tutela. São 2 artigos, o 248, que vai falar do induzimento à fuga, entrega arbitrária ou sonegação de incapazes. Então, induzir menor de 18 anos ou interdito, né, interditado, a fugir do lugar em que se acha por determinação de quem sobre ele exerce autoridade, em virtude da lei ou ordem judicial, confiar a outrem, sem ordem do pai, do tutor, do curador ou da mãe, claro, né? Algum menor de 18 anos ou interdito, ou deixar sem justa causa de entregá-lo a quem legitimamente o reclame. Então, são questões relacionadas, né, ali a guarda, né, filiação, ali bem nesse ponto do poder familiar. E o 249 é a subtração de incapazes. Gente, ideia total voltada à questão da guarda, né? Subtrair menor de 18 anos ou interdito ao poder de quem o tem sob sua guarda em virtude da lei ou ordem judicial. É bem essa situação, né, gente? De que, por exemplo, sei lá, a mãe tem a guarda, vamos supor, unilateral, e aí vem o pai, né, e subtrai esse incapaz e não devolve depois do período de visita ali regularmente instituído. Né? A gente pode, então, chamar essa questão da subtração de incapazes no 249. Gente, então, deixa eu já parar aqui a apresentação. A gente encerra a nossa aula 12 aqui. Deem uma olhadinha lá no caso concreto, né, que vai falar exatamente sobre essa questão da adoção brasileira, que eu mencionei um pouquinho ali, né, no começo. Qualquer dúvida, a gente está aberto a conversar. Minha sugestão é, deem uma olhadinha lá naquela doutrina virtual que vocês têm, né, que nós temos, que é bem legal, bem bacana, para dar uma olhadinha nesses tipos penais, para ler com um pouquinho mais de atenção, tá? Então, daqui a pouquinho eu já mando esse link para vocês e qualquer dúvida estamos à disposição. Lembrando que essa matéria não cai na prova da avaliação 1, tá? Vai cair lá só para o final, tá bom? Até mais, gente. Obrigada, viu?